Alô, alô, queridos alunos do segundo ano. Nós vamos ver hoje, falar um pouco sobre escalas termométricas e dilatação de sólidos e líquidos. Espero que vocês gostem da aula, ok? Bem, então, termologia é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com calor e temperatura. Quando se fala de calor, nós relacionamos com energia. E temperatura com o estado de agitação das partículas que constituem os corpos. Então, é bom diferenciar uma coisa de outra. Então, temperatura, como nós já vimos aí, é a grandeza física que mensura a energia cinética média de cada grau de liberdade de cada uma das partículas de um sistema em equilíbrio térmico. Essa definição é análoga a afirmar que a temperatura mensura a energia cinética média por grau de liberdade de cada partícula do sistema, uma vez considerado todas as partículas de um sistema em equilíbrio térmico em um certo instante. A rigor, a temperatura é definida apenas para o sistema em equilíbrio térmico. Ou seja, o conceito é diferente de calor, porque calor é energia térmica que flui de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Então, o calor está relacionado com energia, com o trabalho também. Então temos aqui uma animação, As partículas que constituem os corpos, elas estão em constante movimento. Então o corpo que está a menor temperatura, você tem essa agitação em menor escala. O que está em maior temperatura, você tem uma maior escala. Bem, o calor aqui, ele se transfere sempre na natureza, espontaneamente, do que está a uma temperatura maior para o que está a uma temperatura menor. Então isso aqui é uma característica natural. Frequentemente associamos o conceito de temperatura com o grau de quente ou frio de um corpo que tocamos. Bem, então aqui, o que seria lei zero da termodinâmica? Ela diz o seguinte, se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, esse corpo está em equilíbrio térmico com esse, e esse está em equilíbrio térmico com esse, então naturalmente esse estará em equilíbrio térmico com esse. Seria o equilíbrio térmico a temperatura onde os dois corpos têm a mesma temperatura. Então, termometria, como o próprio nome diz, é a parte da física que você vai medir a temperatura, que é utilizado para medir a temperatura. E o que é que eu utilizo para medir a temperatura? Os termômetros, tem vários tipos no mercado. O dispositivo que nós utilizamos é o termômetro. Ok? Então aqui está tipos de termômetro, você tem vários tipos aqui, O de mercúrio, que é o mais conhecido, álcool, clínico, cis, resistência elétrica, de metálico, de pressão de gás, tem termômetro a laser e infravermelho. Então, tem uma gama enorme de tipos de mercúrio. Bem, então falar um pouco sobre escalas termométricas. Então basicamente nós trabalhamos com três escalas, No caso aqui a escala Celsius, Fahrenheit, que é usada em países de língua inglesa, e a Kelvin, que é a escala, digamos assim, científica, onde tem o zero absoluto, ok? Um pouco de história aqui, falando sobre a escala Celsius, a escala Fahrenheit. Também foi construída em 1727 pelo físico alemão, daí o nome atribuído a ele, certo? E essa escala é o seguinte, ela tem os pontos fixos dela, ela adota para o ponto de fusão da água 32 graus Fahrenheit e para o ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit. No caso da escala Celsius, é 0, para o ponto de fusão, e 100 para ponto de ebulição, os pontos fixos. Um pouco mais de história, Também
E alguns cientistas criaram outras escalas, tem a Reaumur, né? Temos outros tipos de escalas aí, mas a que nós trabalhamos mais corriqueiramente é exatamente essas três escalas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bem, o que é que eu faço quando eu quero comparar uma escala com outra? Você simplesmente observa esse ponto fixo aqui. Ó. No caso da escala Celsius, eu tenho 0, enquanto que na escala Fahrenheit 32. 100 para a temperatura de ebulição da água, e no caso da Fahrenheit 212. Então, para comparar uma escala com outra, você pega aqui uma temperatura qualquer que esteja entre esses dois pontos fixos, certo? Pega esse pedaço e divide pelo maior. E daí você chega na relação entre as escalas, que é muito simples. A escala Kelvin, está aqui o aparato, foi utilizado para determinar essa escala, também é atribuída a Lord Kelvin, em 1848, que está o termômetro de gás, utilizado na época. E aqui, mais algum detalhe aqui desse termômetro. Aqui você tem hidrogênio, aqui você tem um vazio aqui, essa coluna aqui você tem o barômetro, que é exatamente para medir a pressão, né? Para relacionar a pressão, aqui o depósito de mercúrio, então todo esse aparato aí para o visual da escala Kelvin. Bem, então aqui tem esse experimento móvel. Bem, aqui você tem 3 gases diferentes. E o que é que eu observo aqui? Que existe o ponto de fusão e ebulição, é uma característica intrínseca de cada gás, né? Mas o zero aqui, tudo está convergindo para uma temperatura aqui interessante, que é menos 273,15 graus Celsius. E que temperatura é essa? É exatamente a temperatura, o zero absoluto da escala Kelvin, tá? Então aqui você tem o zero absoluto da escala Kelvin, ok? Então vamos lá. O zero absoluto corresponde a menos 273 graus Celsius. Bem, daí eu comparando aqui a escala Celsius com a escala Kelvin, eu tenho esses valores aqui. O 0 Kelvin, que é o zero absoluto, corresponde a menos 273,15 graus Celsius. 273,15 corresponde ao 0 graus Celsius. 373,15 Kelvin corresponde a 100 graus Celsius. E observe também aqui que as duas escalas são centígradas, digamos assim, né? A escala Celsius varia de 0 a 100. E aqui 273,15 a 373,15. Então as duas escalas são centígradas. Ou seja, uma variação de 1 grau na escala Celsius corresponde à mesma variação na escala Kelvin. Bem, posteriormente descobriu-se ser impossível atingir o estado de agitação molecular nulo. As moléculas têm energia mínima, denominada energia de ponto zero, e o zero absoluto é inatingível na prática. Então, digamos, é uma temperatura teórica, certo? Bem, comparando, esse gráfico é importante. Vou girar mais um pouco para cá, ok? Bem, então aqui eu posso comparar as 3 escalas. Então esse aqui é um fato importante. Aí você tem a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, ok? Então aqui comparando as duas, o que é que eu faço? Você pega uma temperatura aqui qualquer que esteja entre 100 e 0 na escala Celsius, uma temperatura qualquer que esteja entre 212 e 32 e uma temperatura qualquer que esteja entre
273 a 373. Pega esse pedacinho aqui, divide por esse maior aqui, entre os pontos fixos. E daí eu chego nessa relação aqui, θc, ou seja, o θ é a letra grega para representar a temperatura, justamente para diferenciar de tempo, que a gente já usa T. Estou usando a nomenclatura θc. Então a temperatura na escala Celsius dividido por 5, porque aqui já houve uma simplificação. Aqui na verdade você divide por 100, aí depois você divide por 20 e simplifica, fica nessa expressão aí, né? Então aqui você tem θc sobre 5, θf menos 32 sobre 9 e θ menos 273 sobre 5. Então eu posso usar essa relação aqui para converter uma escala em outra, ok? E quando se trata de variação de temperatura, eu uso aqui, ó, uma variação de temperatura na escala Celsius conhecida, essa aqui, ó, de 0 a 100, dividido por 20 dá 5. Então, θc sobre 5 igual, outra variação de temperatura conhecida na escala Fahrenheit é de quanto? 32 a 212, que dá 180. Simplificando por 20, fica 9. Então, aqui fica θf sobre 9 e θk sobre 5, que é a mesma variação da escala Celsius. A variação da escala Kelvin é a mesma da escala Celsius. E daí você tem essa relação para se determinar a variação da velocidade ou da temperatura na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Ok? Então vamos lá. Termômetros clínicos. Bem, aqui você fala um pouco sobre a escala ReMu, né? Que ela, o ponto de ebulição dela é 80 graus e o ponto de fusão está aqui. Então a escala que não é muito usual, mas pode-se usar também, foi criada, né? Tem outra escala aqui, a Rankine. A Rankine, você tem aqui a temperatura de fusão da água, na escala Rankine é 491,4 e a temperatura de ebulição 671,4. Então você tem aqui uma variação de 180 graus, que é a mesma da escala Fahrenheit. Ok? E aí, gente, chegamos ao final dessa teleaula que falou sobre escalas termométricas. E agora, mãos à obra, tente resolver as questões que foram propostas usando escalas, e vamos ver na próxima teleaula falar sobre dilatação de sólidos e líquidos. Muito obrigado e até a próxima.